Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conto Conexão Marketing Trabalhos Online da série Se Eu Tivesse 18 anos, o que eu faria? É isso mesmo. Você que não trabalha nesse mercado de trabalho online, eu convido você a conhecer o Conto Conexão Marketing Trabalhos Online, ou seja, o Conto ele faz essa conexão das pessoas que ainda não têm nenhum tipo de atividade nesse mercado de trabalho online. O Conto ele faz essa conexão para esse mercado, ou seja, eu apresento aí vários várias opções para você começar nesse mercado de trabalho online. Ou seja, você que não tem nenhuma atividade, e eu estou trazendo aqui mais um tutorial dessa série. Se eu tivesse 18 anos, o que eu faria? Ou seja, nessa área para trabalho online. Desde já eu peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe e marque o sininho para receber mais notificação. Vou abordar aqui mais um tema com você. Mais um tema dessa série. Eu vou abordar aqui o, o primeiro passo para se tornar um milionário. Primeiro passo para se tornar um milionário. E esse passo ele é de suma importância. Que é o mindset, ou seja, você mudar o seu mindset. O mindset que é a sua mentalidade, ou seja, se você não mudar a sua mentalidade, você não chega a lugar nenhum, você não sai nem mesmo do lugar onde está. Então, a primeira dica, ou a dica para se tornar um milionário é você mudar o seu mindset. Mude o seu mindset. O que é mindset? Mindset é a mentalidade, ou seja, é a sua mentalidade. Mindset, o seu mindset
ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, ninguém nunca parou, talvez ninguém nunca tenha parado e chegado para você e tenha dito, você tem que mudar o seu mindset, ou seja, você tem que mudar a sua mentalidade. Talvez você tenha ouvido dessa forma, mude a sua mentalidade, mude a sua maneira de pensar, ou seja, não é? Talvez você tenha ouvido dessa forma, mude a sua mentalidade, você tem que mudar a sua mentalidade, mude a sua maneira de pensar. Então é justamente nesse ponto que está o primeiro passo para se tornar um milionário. Uma dica, né, para que você perceba ao longo da sua vida, né, ao longo da sua vida, para que você perceba que ao longo da sua vida, situações que você poderia ter mudado, que você poderia ter investido mais e você não fez. É justamente nesse sentido que é o mindset, né? O mindset é um, um estrangeirismo, né, que nós brasileiros importamos. Ou seja, o mindset é algo que nós importamos, né? Vamos dizer assim, importamos de fora. Né? Ou seja, nós trouxemos isso de fora porque o, o, a nossa mentalidade ela tá muito, né, ela tá muito insegura, ou seja, ela tá muito, as pessoas elas estão muito inseguras, elas não conhecem as suas habilidades, elas têm, a maioria das pessoas ela tem vamos dizer assim, um ponto de estagnação nas suas vidas com relação, né, uma determinada atividade. Uma coisa que eu gosto de colocar como exemplo é que talvez na sua caminhada, ou seja, na sua existência, você nunca escreveu algo. Nunca escreveu, ou seja, escreveu no sentido de que não que você não tenha escrito alguma coisa, não quero dizer isso, eu estou dizendo é escrever algo com relação a um determinado assunto. Entende? Vamos supor que você nunca escreveu, você é um profissional na área de consultoria, então você talvez nunca escreveu nada a respeito sobre consultoria. Talvez você seja um especialista na área de advocacia, você nunca escreveu, talvez você nunca tenha escrito nada nessa área de advocacia. Entende? Você talvez seja uma pessoa que tem uma especialização na área, eloquente na palavra, ou seja, na dicção. Você tem uma expertise nisso, mas talvez você nunca escreveu a respeito disso. E isso eu tô colocando a escrita, eu estou colocando, né, o escrever como um exemplo, mas tem outras situações que talvez você nunca tenha feito, nunca tenha andado naquele terreno. Então, isso é o que? Isso é o reflexo do seu mindset parado, do seu mindset estagnado, entende? Da sua insegurança com relação a alguma coisa. E isso, pessoas levam isso até mesmo com relação a alguns desafios que surgem na vida delas. Né? Um outro exemplo que eu poderia dar, né? Tem pessoas que nunca vão ter coragem de tirarem sua habilitação. Por quê? Porque elas têm medo. Tem pessoas que nunca vão ter coragem de subir uma escada. Entende? Subir uma escada aqui de 10 degraus, de 11 degraus, de 15 degraus. Nunca vai ter coragem de subir essa escada. Por quê? Porque o mindset dela, ou seja, a mentalidade dela está travada no primeiro degrau. Ela nunca vai ter coragem de subir, de arriscar subir até o último degrau. Ou seja, então tem pessoas inseguras, tem pessoas que têm habilidade, mas que elas não sabem que têm essa habilidade,
entende? E elas não buscam, né? E elas não buscam conhecer, elas não buscam tentar, vamos dizer assim, ver que realmente elas têm essa habilidade. Então é aí que mora essa questão do mindset, ou seja, essa questão da mentalidade que vai travar, inclusive na busca desse primeiro passo para se tornar um milionário. Por quê? Porque as pessoas, elas vão ter o quê? Elas vão ter insegurança, elas não vão buscar as suas habilidades e elas vão ficar paradas, acomodadas naquela realidade que elas estão. Não, aqui tá bom. Não, aqui eu ganho R$ 2.000 por mês, tá bom. Não, eu ganho R$ 3.000 por mês, tá bom. Não, eu ganho 4.000, tá bom. Ou seja, elas vão ficar estagnadas. Entende? Pessoas que têm a sua mentalidade travada, para a questão de acreditarem. Ou seja, acreditar que elas têm habilidade, né? Ou seja, buscar o otimismo que elas têm, que essas pessoas têm dentro delas mesmas, que elas têm esse otimismo e elas acabam não exercendo isso, elas acabam não buscando isso. Então, essa questão da barreira que existe para poder buscar uma persistência, para poder ir além, né, daquela realidade que ela está, para poder o seu mindset, ou seja, a sua quebra de mentalidade, ela acontecer naturalmente, ela sair. Eu digo isso citando como exemplo até mesmo a minha pessoa. Quando eu comecei com relação a divulgar os produtos, né, inclusive eu vou deixar alguns relacionados abaixo desse tutorial para você dar uma olhada. Quando eu comecei a divulgar alguns produtos, tinha muita coisa que eu não sabia ainda, tinha muita coisa que era novo, que era terreno novo, ou seja, era área nova para mim. Ou seja, por mais que eu tivesse uma mentalidade aguçada, por mais que eu tivesse um mindset aguçado para querer essa mudança, para buscar essa mudança, para não querer ficar estagnado, ou seja, para buscar esse desafio, né, que era me apresentado, eu queria mais, entende? Então, por mais que eu tivesse, eu ainda estava engatilhando, eu ainda estava ainda buscando. Então, no começo, por que eu coloco o meu exemplo? Eu coloco o meu exemplo porque por mais que eu tivesse, né, esse mindset mudado, esse mindset desperto, como que tivesse levado um choque para poder despertar e a mentalidade aguçar, olha, eu posso, eu posso, eu consigo, né? Eu tenho que acreditar, ou seja, você vai fazer uma coisa sabendo que tem risco, mas você vai fazer algo, vamos dizer assim, equipado, solidificado. Você vai pisar num terreno, né, um terreno que você sabe, entende? Que você sabe, que você conhece. Então o seu mindset, ele vai ser a receita para você, a quebra desse mindset, ou seja, a quebra, a mudança dessa mentalidade vai ser a receita para você alcançar um sucesso, para você alcançar, para você dar esse primeiro passo, né, como eu estou colocando, esse primeiro passo para se tornar um milionário. O primeiro passo que eu coloco é justamente essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade. Entende? É como que fosse o pensamento positivo que vai acontecer. Entende? A autoestima que você vai elevar, a sua autoestima, o seu acreditar. Pessoas que muitas das vezes têm a autoestima baixa, ou seja, não acreditam nelas mesmas. Ah, eu não consigo, não sei se eu consigo, né? Não sei se vai dar certo, não sei isso, não sei aquilo. Ou seja, falta a resiliência delas acreditarem, delas visualizarem, delas buscarem o contexto que lhe é apresentado, como foi apresentado para mim, os estudos, como que foi apresentado para mim os produtos, e cada um desses produtos tem ali o contexto no qual eu deveria mergulhar, no qual eu deveria aprender, e a mentalidade da gente, ela vai se transformando, ela vai ganhando amp, ou seja, ela vai se eclodindo. É como uma semente, tem naquele terreno, que aquela semente ela vai ganhando resiliência, ela vai ganhando, né, uma autonomia, ela vai ganhando a autoestima, e ela vai mudando, e à medida que ela vai
entende? Que a mentalidade ela vai se formando, ela vai eclodindo, ela vai se eclodindo, ela vai se expandindo como essa semente que vai eclodindo e aí aquela seiva, aquela coisa vai gerando, né, aquilo vai gerando algo novo, vai gerando, né, uma autoestima, né, de alto grau, vai gerando um pensamento positivo, ou seja, vai gerando o atingir o sucesso, o desejo de atingir o sucesso. Então essa mudança de mentalidade, de mindset, é justamente esse primeiro passo para se tornar um milionário. Se alguém chegar para você e perguntar, fulano de tal, né, qual é o primeiro passo para você se tornar um milionário? Aí você vai dizer, o primeiro passo é a mudança de mentalidade, ou seja, eu tenho que mudar a minha mentalidade, mentalidade parada, mentalidade estagnada, mentalidade rústica, mentalidade, né, muitas das vezes aprisionada numa caixa, aprisionada num condicionamento que não acredita que vai alcançar e aí fica preso naquilo ali e a mentalidade não sai dali, ou seja, não, essa mentalidade tem que mudar, esse mindset tem que mudar para você alcançar os seus objetivos. Eu repito, é como a busca para atingir o sucesso, o pensamento positivo, a autoestima, a resiliência, ou seja, é isso que vai dar esse amp nessa mudança de mentalidade e é a partir daí que você vai alcançar esse primeiro passo, você vai dar esse primeiro passo para se tornar um milionário. Então, o primeiro passo para se tornar um milionário é você buscar mudar esse mindset, essa mentalidade, transformar, né, uma dificuldade em oportunidade, transformar as dificuldades em oportunidade. Faça valer a pena, mude sua história, ou seja, visualize aquilo que talvez você nunca tenha feito e você precisa fazer e com certeza você vai alcançar, né, o primeiro passo, você vai sair do primeiro passo, né, para se tornar um milionário, que é essa mudança de mentalidade. Então, eu agradeço, né, agradeço de coração por você estar aqui no Conto. O Conto ele faz essa conexão de vários trabalhos dentro da internet. Eu apresento aqui abaixo desse tutorial, eu vou deixar aí alguns exemplos para você acessar, você dar uma olhada em algum desses exemplos, né, de empresas que trabalham seriamente divulgando o seu produto e elas precisam de pessoas para levar esse produto adiante. Então você pode ser uma dessas pessoas e eu deixo aí abaixo algum desses produtos para você dar uma olhada, dar uma conferida. Tá certo? Agradeço de coração. Peço novamente, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Marque o sininho para receber mais notificação a respeito do Conto Conexão Marketing Trabalhos Online. Forte abraço, tudo de bom e sucesso. E repito, mude o seu mindset, a sua mentalidade e com certeza vai ser aí o primeiro passo para você alcançar o sucesso, alcançar o ser milionário, ou seja, se tornar um milionário. O primeiro passo é mudança de mentalidade. Forte abraço e até um próximo tutorial.